A paz do Senhor a todos os que escutam esta mensagem. E o vídeo de hoje, gostaria de trazer uma meditação acerca do profeta Amós. Que esse mais um dos nossos vídeos sobre os profetas menores, estou traçando um pequeno perfil de cada profeta menor. Estaremos futuramente trazendo mais mensagens acerca dos profetas menores. Então, assine o sino das notificações e fique por dentro de nossas publicações acerca deste maravilhoso assunto da Palavra de Deus. Lemos no capítulo 1 e descobrimos a profissão de Amós, do profeta Amós. No verso 1 está dito assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ou seja, vemos aqui a profissão que ele era pastor de bois. Percebemos assim que ele trabalha um homem do campo, um homem do território rural, que foi chamado por Deus dentre os pastores de Tecoa, ou seja, estava ocupado, estava provavelmente buscando o sustento para sua família e foi chamado por Deus e assim obedeceu prontamente. E prega sim a palavra de Deus aqui e mostra o juízo de Deus sobre diversas nações. O que é o ponto mais central aqui em Amós é que ele não permitiu que a sua origem o amedrontasse e o impedisse de pregar o evangelho de Deus, pois havia alguns profetas que eram da linhagem real, como Sofonias, como já foi dito em outros vídeos, que ele não permitiu que a sua linhagem real o impedisse de pregar às pessoas do palácio. E agora Amós, ele não permitiu que a sua origem humilde, a origem rural, o impedisse de pregar, seja quem fosse. O impedisse de pregar a palavra de Deus, o que Deus havia lhe mandado. E ele prega especialmente a Israel, mostrando que Israel rejeitou no capítulo 2, a partir do verso 4, finalizando no verso 16, mostrando o juízo de Deus sobre os pecados de Israel. Ou seja, o povo do Senhor. Estou frisando aqui porque Israel é o povo do Senhor, mostrando assim que Deus, ele não tem o seu povo escolhido por inocente, mas o juízo inicia-se pela casa de Deus e depois pelo ímpio. E vemos que Israel rejeitou a lei de Deus, rejeitou o conhecimento do Senhor, e assim eles seriam destruídos, eles seriam levados para o cativeiro. Ele continua mostrando que havia uma grande opressão, uma grande exploração dos pobres. Eles vendiam um justo por um par de sapatos. Ou seja, tinha escravização e Deus era contra isso. Deus é contra isso. E por isso estava trazendo juízo sobre essas pessoas que pecavam. O próprio Senhor também mostra a corrupção do povo que influenciou os nazireus e os profetas, pois ele diz no verso 12 do capítulo 2: mas vós aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Mas o próprio Amós, ele não estava dentre esses profetas. Muitos profetas podiam obedecer, poderiam se acovardar e deixar de pregar o evangelho porque algumas pessoas estavam se levantando contra. Mas Amós estava cheio de força e cheio do Espírito do Senhor para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel a sua iniquidade. E ele é muito característico a pregação de Amós por mostrar que o juízo de Deus vai ser tamanho sobre o povo que eles não escaparão. Ele diz isso no verso 14. Assim que de nada valerá fuga ao ágil. Capítulo 2, verso 14. Assim que de nada valerá fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé se livrará. Nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Ou seja, Amós, mesmo sendo de uma origem humilde,
ele não permitiu que a sua pregação fosse fraca. Ele não permitiu que a sua pregação soasse macia muitas das vezes, porque se a palavra de Deus estava sendo dura para aquele povo, porque estavam no pecado, se a palavra dele era juízo, eram coisas, por assim dizer, ruins, que sobreviriam sobre ele por conta do seu pecado, Amós ele não o diminuiu, não teve que acrescentar, mas somente pregou o evangelho, mesmo sendo um pastor de ovelhas, um pastor de bois, tendo assim uma origem humilde. E ele fala justamente a Israel, seu povo, no capítulo 4, verso 12, é um versículo bem interessante que brevemente traremos um estudo sobre ele. Iremos publicar um vídeo acerca deste versículo. Pois ele diz, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nós percebemos no verso 4, a partir do verso no capítulo 4, a partir do versículo 4 até o 11, vemos aí que são os juízos de Deus sobre Israel. E são um juízo atrás do outro. E assim, Israel, os juízos que já tinham acontecido. Ou seja, eles ficaram sem colheitas, ficaram sem bois, ficaram sem o seu sustento, tiveram guerras, tiveram diversas desgraças dentro de si, permitidas por Deus, pelo seu pecado, e mesmo assim não se voltaram para Deus. E Deus estava dizendo, eu te fiz isso, mas você não se converteu, você voltou a pecar, voltou a ser idólatra. E porque assim te farei, prepara-te para te encontrares contra Deus. Isso não é arrebatamento, isso é juízo. E o próprio Amós não estava aliviando, por assim dizer, não estava passando a mão, não estava colocando o homem no centro. Mesmo ele sendo um homem humilde, ele não quis que as pessoas simpatizassem com a sua origem ou tivessem pena dele, mas ele pregou o evangelho. Ele não permitiu que as pessoas o diminuíssem ou as pessoas o impedissem de pregar, mas ele pregou com força, com vigor, com destreza, com a força do Espírito de Deus, anunciou a transgressão de Judá. E ele diz, olha, buscai-me e vivei. Vocês só vão viver se vocês buscarem a Deus, confiarem no Senhor, largarem os ídolos e assim se voltarem para Deus, se arrependerem do seu pecado. E ele diz, no verso 6, já no capítulo 5, buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. E ele continua nos próximos versículos. Portanto, o que for prudente guardará o silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Ou seja, ele dizia, olha, vocês estão dizendo aí, estão pecando, mas ainda dizem que o Senhor está no meio de vocês. O Senhor justo ainda está no meio de vocês. Vocês dizem isso, mas isso só vai se concretizar quando vocês aborrecerem o mal e buscarem o bem. Buscarem a Deus, vocês vão viver. E assim, verdadeiramente, Deus vai estar no meio de vocês. Ou seja, Amós faz diversas denúncias que muitos pregadores de nossa época, de agora, atualmente, não teriam coragem de falar a uma nação ímpia e corrupta. Pois os profetas menores têm uma mensagem, não somente ao público, mas aos pregadores. Pois assim Amós era de uma origem humilde, mas não permitiu que isso diminuísse a sua pregação. Não permitiu que isso o impedisse de pregar o evangelho, o juízo duro às nações, especialmente ao povo de Deus, ao qual ele fazia parte. E ele denuncia aqui a hipocrisia, por assim dizer, que está no capítulo 5, verso 21. O próprio Deus diz, aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ele continua, e ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Mas corram, porém, o juízo como águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. E ele ainda denuncia mostrando a mentira que havia nos sacrifícios dele, nos próximos versículos. Ele diz, vocês ofereceram sacrifícios para mim no deserto? Não, antes vocês levaram a tenda do vosso Moloque. Ou seja,
Na verdade, eles não estavam pregando o evangelho de Deus, eles não estavam obedecendo à lei, não estavam oferecendo sacrifícios a Deus, mas estavam oferecendo sacrifício aos ídolos, aos demônios, porque ao mesmo tempo que eles ofereciam sacrifícios, dizendo que eles que era Deus, porque Deus estava no meio deles, eles estavam sendo complacentes com o pecado, vivendo uma vida dupla, adorando a Deus e adorando também aos ídolos. E o próprio Amós ele traz que porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimi-vos-á desde a entrada de Amate até o ribeiro da planície. Você que está ouvindo aqui, às vezes é difícil entender o que é a entrada de Amate até o ribeiro da planície. É nada mais, nada menos que todo o território de Israel. Ou seja, o profeta Amós estava dizendo aqui que por causa de toda essa hipocrisia, Deus estava aborrecendo, rejeitando os sacrifícios. Esse último versículo que eu li está no capítulo 6, verso 14, do livro de Amós. Ele estava dizendo que Deus não estava recebendo os louvores dele, mas na verdade Deus aborrecia as assembleias solenes dele. E assim, Deus levantaria contra eles, permitiria, esse mal viria do Senhor, porque eles estavam pecando. Deus permitiria essa nação ímpia os trilhar, os oprimir por nada mais, nada menos que todo o território de Israel. Eles seriam oprimidos, perseguidos, maltratados, mortos à espada por todo o seu território, porque pecaram contra Deus. Ou seja, vemos aqui o tamanho dessa pregação, o quão forte é esta mensagem de Amós. E mais uma vez reiteramos aqui o caráter de Amós, que não permitiu que a sua origem humilde influenciasse nisso, mas a sua maior credencial não era ele ter algum diploma ou qualquer coisa ou fazer parte de um grupo de profetas, mas era somente ser chamado por Deus, isso já bastava. Deus bradar dos céus e dar a sua mensagem a este homem humilde, e ele pregar tão fortemente e veementemente contra a ímpia nação de Israel. E no capítulo 7 vemos uma coisa bem interessante, pois vemos aqui que Amazias, o sacerdote de Betel, ele falou a Amós, ele denunciou Amós a Jeroboão, dizendo que esse estava conspirando contra o rei. Se você ler aqui o capítulo 7, você vai entender. Ele diz: Amós tem conspirado contra ti, no verso 10. No meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Ou seja, vemos aqui que uma pessoa se levantou contra Amós, mandando ele ir embora e expulsando ele daquela cidade, dizendo que ele não deveria mais profetizar ali. E assim, ele estava dizendo mais ou menos assim: olha, segue lá a tua laia de profetas e ganha o teu pão para lá, recebe dinheiro lá pela tua profecia, evidenciando mais assim o caráter que foi falado lá em Miqueias, que os profetas estavam recebendo, adivinhando por dinheiro. Mas a resposta de Amós foi a essa confrontação de Amazias. Ele não se deixou intimidar, mesmo sendo um homem humilde, ele não se deixou intimidar por esse levante ímpio de Amazias, que por sinal era um sacerdote corrupto, um sacerdote ímpio. E respondeu Amós no verso 14, e disse a Amazias: Eu não era profeta nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro, ou figos silvestres. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. E esse juízo seria tão grande que Amós encerra o seu livro mostrando aqui que, ainda que cabe, no capítulo 9, verso 2,
até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os fareis descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. E se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para mal e não para bem. Ou seja, vemos aqui o que a resposta de Amós a esse sacerdote corrupto. Que dizemos aqui, começamos dizendo no começo do vídeo, ele não se deixou influenciar pela sua origem humilde. Ele diz: eu não era profeta nem filho de profeta, ou seja, eu não tinha nada para ser um profeta. Eu não tinha nenhum parentesco que era profeta, eu não participo de nenhum grupo de profetas, eu não recebo, mas a minha maior credencial, eu era um boieiro e um cultivador de figos silvestres, eu era do campo, mas Deus me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. E com essa nós concluímos que a maior credencial de um pregador não é ter linhagem real, não é ter feito escola de profetas, não é estudar numa grande faculdade, não é estudar numa grande universidade, não é ter vários cursos e graduações, mas é somente ter um chamado de Deus. A maior credencial é o chamado de Deus. Por isso que os profetas menores eles sempre dizem: assim diz o Senhor, porque a sua maior credencial era a palavra de Deus, é porque Deus estava mandando. Se Deus está falando, eu não vou nem acrescentar e nem diminuir, eu vou falar somente aquilo que Deus falou, sem omitir e nem acrescentar. E Amós teve essa resposta contundente, um desafio para muitos pregadores de hoje, que se deixam intimidar e entendem muitas das vezes também que uma maior credencial é ter cursos e graduações, isso é importante, mas a importância maior é dada a isso, ao maior diploma, que é ser chamado por Deus, é ser comissionado pelo Deus, pelo dono da obra, que é Deus. Pois Amós, ele não era profeta e nem filho de profeta. Não tinha profetas na sua linhagem. Mas mesmo assim ele foi chamado por Deus. Deus o tirou após o gado e ele obedeceu prontamente. Deus diz: vai, profetiza ao meu povo, Israel. E essa foi suficiente para que Amós abandonasse tudo isso e pregasse o evangelho, a lei de Deus, proclamasse o juízo de Deus e anunciasse o pecado de Israel, do seu povo. Que possamos a cada dia guardar essa mensagem em nossos corações. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê graça para pregarmos o Evangelho, doa quem doer, seja quem for, e não importa de onde viemos, não importa se viemos de um lugar humilde ou de um grande lugar, isso não vai importar. O que importa é que Deus nos chamou. Deus chama tanto grande quanto pequenos, tanto pessoas que têm condição financeira e os faz humildes, quanto pessoas que têm uma origem bem humilde e os faz vasos que contêm um tesouro maravilhoso, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Amém.